Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui na nossa parte de análise de circuitos. Como pode ver aqui, hoje vamos continuar o assunto, sendo que a parte 2. Então, na aula passada, nós vimos alguns métodos para a resolução de circuitos. Eu falei que lá que tinham 4 métodos, e aqui eu vou apresentar os outros dois, né? Então, os 4 resolvem os circuitos com várias fontes, com vários elementos, mas cada um é aplicado melhor a uma determinada situação, uma determinada configuração de circuito. Então, por isso que a gente apresenta todos, né? E, e aí, inclusive, eu já adicionei hoje a lista de exercícios e pedi para escolher um método, né, para cada questão lá desse assunto, para que vocês treinassem todos, né? Então, teve um circuito que eu pedi para resolver por método dos nós, outro por método das malhas, outro pela superposição, outro por TVNAM, que são os que a gente vai aprender hoje. Então, vai ficar bem treinado aí todos os métodos, as formas de resolver, né? Então, vamos continuar. Eu coloquei aqui parte 2, análise de circuito e teoremas, porque esses métodos são conhecidos por teoremas, por princípios, né? Então, olhando aqui, é o primeiro de hoje, é o teorema da superposição. Ele é aqui, ó, ele é aplicado a circuitos lineares com mais de uma fonte independente. Então a gente está trabalhando principalmente com as fontes independentes, né? Todos que vimos até agora foram fontes independentes que injetam tensão ou corrente no circuito, independente de qualquer outra variável. Ela mesmo é a fonte geradora de si mesma, né? E esse teorema, esse princípio da superposição, pode ser utilizado, preste atenção nisso aqui, pode ser utilizado quando se tem mais de uma fonte senoidal de mesma frequência. Então, quando na aula passada, a gente viu circuitos com duas, três fontes, e todas elas até agora a gente viu com a mesma frequência. Então, esse teorema pode ser utilizado nesse caso, ou é uma alternativa aos métodos que vimos na aula passada, né? Entretanto, se as fontes forem de frequências diferentes, o único método que funciona é esse, é o da teorema da superposição. Então, aquele pode ser utilizado quando é de mesma frequência, aquele deve ser utilizado quando são de frequências diferentes. E aqui eu coloquei no nosso exercício, nosso exemplo, frequências diferentes, né? Fontes com frequências diferentes, para a gente ver como funciona esse teorema da superposição. Então, trabalha-se com uma fonte por vez e a resposta final é a soma da contribuição de cada fonte. Então, por exemplo, se eu peço a tensão em um resistor específico lá do circuito, eu vou trabalhar com a fonte por vez e a gente vai ver como elimina essas outras fontes, as restantes, e com uma fonte por vez a gente calcula a tensão nesse elemento e depois faz esse passo para todas as outras e a resposta final vai ser a soma da tensão de cada uma, né, da contribuição de cada fonte. Então, de maneira resumida aqui, estão os passos para essa resolução, que é, primeiro, a gente escreve, né, o circuito fasorial, para começar, a gente pega um circuito com os dados no domínio do tempo, né, capacitor com a sua capacitância, indutor com indutância, e a gente transforma tudo para impedância. E aí, então, a gente elimina as fontes independentes. E como é que a gente faz essa eliminação? O que for fonte de tensão, a gente substitui por um fio, faz um curto-circuito. E o que for fonte de corrente, a gente abre, faz um circuito aberto. Então a gente vai ver como faz isso no exercício aqui. Então, com apenas uma fonte no circuito, a variável desejada será facilmente encontrada. Aí deve ser seguido esse passo para todas as fontes, então a gente elimina agora essa fonte que a gente utilizou no passo 2 e trabalha com a fonte que havia sido eliminada.
e assim sucessivamente. E no final, a resposta final da variável desejada será a soma de todas as respostas para cada fonte. Então, é bem simples esse circuito, esse teorema, tranquilo mesmo. Então, eu preparei aqui um exemplo para a gente ver como vai funcionar com ele. Aqui está o circuito. Então vejamos que temos três fontes, uma fonte de tensão alternada, uma fonte de corrente alternada e uma fonte de corrente contínua. Aqui podemos ver já que tem uma fonte de corrente contínua, não é da mesma frequência das outras duas, a frequência de uma fonte de corrente contínua é zero. Aqui temos uma fonte de tensão com frequência de 1,5 sobre π e aqui uma fonte com frequência de 2 sobre π. Portanto, então são frequências diferentes e a gente não poderia trabalhar com o método das malhas ou dos nós, como vimos anteriormente. Por quê? Porque quando a gente substitui a indutância por uma impedância, que é do tipo J ômega L, qual ômega a gente usaria, né? Então, não tem como, a gente não consegue trabalhar com frequências diferentes. Portanto, a gente vai trabalhar com uma fonte por vez, através desse teorema da superposição. Então, aqui onde está da aula passada, então a nossa questão aqui, eu vou querer a tensão nesse indutor de um Henry, tensão no indutor 1, e a corrente no resistor 1. Só tem um resistor mesmo. Então minha questão é essa, eu tenho um circuito e vou querer essas duas variáveis, a minha questão está pedindo isso. E aí a gente vai transformar primeiramente esse circuito por um circuito fasorial, né? Então vai ficar dessa forma. Primeiro a gente vai trabalhar com essa fonte de corrente aqui. Então, portanto, essa fonte aqui de corrente vai virar um circuito aberto. Não vem corrente, não, essa parte aqui não existe, né, no caso. E essa fonte de tensão vai virar um curto-circuito. Então vai ficar algo mais ou menos dessa forma aqui. Vai ficar dessa forma, né? A gente trabalha apenas com essa fonte primeiramente. Essa fonte de tensão vira um curto-circuito, então esse resistor está em curto, né? Não vem corrente para cá, porque a corrente sai daqui, se divide, vem para cá e para cá. Não passa corrente por aqui. E também não vem corrente para cá, porque o circuito está aberto. Então a corrente vem por aqui e por aqui. E retorna para a fonte, né? Então vamos transformar esse circuito aqui com essa fonte aqui de tensão, com essa frequência, nós vamos transformar num método fasorial. Vai ficar dessa forma aqui. O ômega, a frequência angular, que é igual a 2 vezes π vezes f, será igual a 2π vezes o f, que é 2 sobre π, né? Vezes 2 sobre π. Portanto, o ômega vai ser igual a 4 radianes por segundo. Aqui, o L1, né? Então, vou chamar de ZL. Z do indutor vai ser J ômega L, que é igual a J vezes 1 vezes... isso, J vezes 1 vezes 4. Dá 4J.
o resistor, esse resistor nem vai entrar em conta aqui no circuito, mas vamos colocar o Z do resistor, que é igual ao próprio R, né? Que é igual a 4. E o Z do capacitor, apenas capacitor, que é J sobre ômega C, menos J, né? E aí vai ser menos J sobre 4 e vezes nesse 4 vezes 1 sobre 12. Então, vezes 4 vezes 1 sobre 12. Isso aqui vai me dar 4 vezes 1 sobre 12 dá 1 terço. E esse 1 terço vai passar o 3 multiplicando. Então vai ficar menos 3J. Portanto, esse é nosso circuito aqui. Né? Nosso circuito fasorial ficou dessa forma aí. E aí, transformando para o método fasorial, né? Para o circuito fasorial, ficamos com esse circuito aqui. 4J aqui, menos 3J, aqui 4, as impedâncias, e a corrente, né? A corrente que sai da fonte eu chamei de I1, e aqui ela se divide 1 e 2 para cá e 1 e 3 para cá. Lembrando, não vem corrente para cá porque o resistor estava em paralelo com o curto, né? Então toda essa corrente vem para cá. E aí essa corrente de 3 aqui é a mesma que vem aqui para o capacitor por esse caminho. E aqui elas se juntam nesse nó e volta a ser I1. Então, o que é que nós temos aí? Temos um circuito fácil, né, com a fonte e duas impedâncias em paralelo apenas. E a gente quer saber o quê? Quer saber a corrente no resistor 1 e a tensão no indutor 1. Então, aqui, já começando, vou fazer a corrente num resistor 1, vou chamar de IR1, né? Que é a minha letra B, o que minha letra B está pedindo. Eu vou chamar de I1R. Dessa forma aqui. Por quê? Porque eu só tenho um resistor, então eu quero a corrente nesse resistor. E eu vou chamar de I1 a corrente no circuito com essa fonte. A corrente no circuito com essa fonte. Vou chamar de I2 essa corrente aqui. I2 no resistor, tá? I2 no resistor, a corrente quando eu matar essa fonte e trabalhar apenas com essa. E 3 quando eu matar essas duas e trabalhar apenas com essa. Então, I1R, I2R e I3R. Então, I1R, a corrente que vem para o resistor aqui, a gente já viu aqui que nesse caso ela é 0. Então, I1R vai ser 0 ampere. Outra coisa que eu quero é a tensão no indutor. Então, eu vou chamar de V1L. Que nesse caso aqui vai ser o ZL, meu ZL, vezes I2. A tensão nesse indutor vai ser essa impedância vezes a corrente que está passando por ele, I2. Então vou chamar de fazer ZL vezes I2. Então observe a diferença, né? I1R é a corrente no resistor com a contribuição dessa fonte. Não é esse I1 aqui, né? I1 é corrente nesse circuito. Aí aqui eu chamei de I2, que é essa corrente, certo? Então aqui vai ser a tensão no indutor com a contribuição dessa fonte. Então continuando, e aqui eu vou ter minha impedância equivalente, né? Eu posso colocar aqui minha impedância equivalente nesse circuito, que vai ser essa impedância do indutor em paralelo com essa impedância do capacitor. Vem para cá e aqui vem por aqui. Então, a impedância vai ser ZL em paralelo com o ZC, certo? E aí, esse cálculo eu vou fazer 4J vezes menos 3J
sobre a soma deles dois, né? 4j menos 3j. Aqui eu vou ter em cima 4j vezes menos 3j, 4 vezes menos 3 dá menos 12. E j ao quadrado dá menos 1. Então, menos 1 vezes menos 12, 12. Dividido por 4j menos 3j, que dá 1j. Isso aqui vai dar 12 com fase, vou colocar essa notação aqui de fase, com fase menos 90. Se você olhar na calculadora, o j no denominador, ele vai ficar com menos 90. Então não tem parte real, né? Essa fase aí vai ser... Então essa impedância equivalente foi 12 pode ser 12 sobre j, que é a mesma coisa de menos 12j, que é igual a 12 com fase menos 90, né? Transformando para polar. Então, essa é a minha impedância equivalente, certo? Então, esse meu circuito aqui pode ser reduzido, né, a apenas uma fonte de corrente aqui, a um circuito dessa forma aqui, uma fonte de corrente insere com a impedância, né? Essa impedância aqui ficou em paralelo com essa e virou uma só aqui, certo? Então a tensão que vai estar entre esses pontos, entre esses terminais, vai ser essa corrente vezes a impedância equivalente. Então a tensão entre esses pontos, que é a tensão que está sobre o indutor, né? Aqui também é igual. A tensão no indutor vai ser igual a essa tensão no capacitor, que é igual a tensão sobre a impedância equivalente. Então, meu V1L, que é o que eu estou querendo, né? V1L vai ser igual a essa corrente que sai dessa fonte, I1 no caso, vezes meu Z equivalente. E aí meu I1 é 8 com fase 0. 8 com fase 0. Vezes meu Z equivalente 12 com fase menos 90. Fazendo essa multiplicação eu tenho 96 com fase menos 90. Multiplicação aí da forma polar, né? Volts. Então, aqui eu vou colocar esse resultado. Então, a contribuição dessa primeira fonte foi essa aqui. Aí a gente vai trabalhar agora com a fonte de corrente 2, né? Começar com ela. Corrente 2. Voltando aqui para o circuito original. Essa fonte tem um ômega igual a zero. Não tem frequência, tem uma fonte de corrente contínua. Essa fonte aqui vai virar um curto-circuito. E essa fonte aqui vai virar um circuito aberto. Então vou redesenhar aqui como vai ficar. Aí vai ficar um circuito dessa forma aqui. Ó. Vamos observar, comparando com o outro circuito. Essa fonte virou um circuito aberto. Então não tem essa parte aqui mais. Essa fonte virou um curto-circuito, que é o que está representado aqui. Então eu venho com essa fonte para cá, essa corrente. Tenho aqui um curto, em paralelo com o resistor, e tenho meu indutor e meu capacitor. Certo? Então ficou, se observar aí, vai ficar o circuito dessa forma. Então vamos colocar aqui. J ômega L. J é 0, então 0 ohms. O resistor permanece 4. Menos J sobre ômega C. Vai ficar menos J sobre 0. Certo? Isso aqui vai me dar uma impedância infinita. Algo sobre 0 me dá um número muito grande, né? Então, infinito.
Vou apagar esse equivalente aqui. Vamos olhar como vai ficar o circuito. Então, aqui no indutor tem um zero. E aí, se a gente olhar, impedância zero é representado por um fio, né? Por um curto-circuito. Impedância infinita é representado por um circuito aberto. Então, por isso que você, quando você estudava lá em circuitos 1, comportamento de indutor e capacitor em regime permanente, com tensão contínua, né, com fonte contínua, o indutor você transforma em um curto-circuito e um capacitor em circuito aberto. Então, vai ficar um circuito dessa forma aqui. O indutor vira um curto e aqui a parte do capacitor ficou aberta. E aqui meu circuito fica simplesmente dessa forma aqui. Não vem corrente aqui para o resistor, porque está em paralelo com o curto, então a corrente vem por aqui e volta. Ficou apenas uma fonte de corrente sem nada, né, no circuito. E aí, o que eu estou querendo é meu I2R e meu V2L. I2R é a corrente que passa nesse resistor com a contribuição dessa fonte. Permanece sendo 0 A, como foi no outro. E meu V2L é a tensão que passa nesse indutor pela contribuição dessa fonte. E como vemos, não temos tensão nenhuma, né? Nossa impedância aqui é zero. Se a impedância é zero, a tensão também vai ser zero. Porque V é Z vezes L, né? Então, meu V2L vai ser 0 volts. Portanto, nesse circuito aqui, a contribuição da fonte de corrente contínua foi nula para as grandezas que estamos querendo. Se ao invés desse capacitor fosse um indutor e não tivesse aqui essa fonte de corrente alternada aqui, nessa fonte de tensão, aí a gente poderia ter uma outra configuração, etc. Então, não é sempre que a corrente contínua vai ser, a fonte de corrente contínua vai dar tudo zero, porque a configuração determinou isso aqui, né? Então, continuando, vamos olhar agora a contribuição dessa fonte. Com a contribuição dessa fonte, essa aqui vira um circuito aberto e essa aqui também. Então, vamos desenhar aqui e ver como fica. Vai ficar dessa forma aqui, né? Minhas fontes de corrente contínua, as fontes de corrente alternada viraram um circuito aberto, então ficou um circuito desta forma aqui. E aí esse circuito eu vou ter o que? Vou ter essas impedâncias do capacitor e do indutor em série e em paralelo com essa impedância do resistor. Vamos colocar aqui como é que vai ficar. Fonte de tensão. O ômega 2πf, então vai ser 2 vezes π vezes 1,5 sobre π, que me dá 3 radianes por segundo. O ZL é J ômega L, então aqui vai ser J vezes 1 vezes 3J. Meu ZR permanecendo 4. E meu ZC menos J sobre ômega C. Menos J sobre ômega, que é 3 vezes 1 sobre 12. E eu fazendo essas contas aí vai me dar menos 4J. Certo? Minha impedância equivalente vai ser ZL em série com ZC, né? Eles estão em série ali, tem a soma. E o resultado deles em paralelo com o ZR. Então aqui vai ser o ZL é 3J menos 4J. E aqui eles estão em paralelo com o 4. Certo? Repetindo aqui, ZL mais EC, então vai ser 3J menos 4J em paralelo com o ZR, que é o 4. Você vai ficar menos J
em paralelo com 4, que é igual a menos igual a 4 vezes menos j, menos j 4, sobre 4 menos j, 4 menos j. Ficar dessa forma aí. Isso aí vai me dar um resultado de impedância equivalente, você pode calcular aí, sendo que observando o circuito aqui eu nem preciso calcular exatamente, né, para achar o que eu estou precisando. Você pode calcular, se você não conseguir enxergar diretamente o que você está querendo, mas olhando aqui, eu estou querendo saber a tensão nesse indutor, certo? Eu vou redesenhar esse circuito aqui para ficar de uma forma mais fácil de visualizar. Então, redesenhando esse circuito aqui, é o mesmo que esse circuito. Você vai observar que tem essa impedância aqui, né? Essa associação em série em paralelo com essa aqui e formando um circuito único aqui, né? Então, se eu estou querendo a tensão nesse meu indutor, eu preciso apenas descobrir a corrente que vem por aqui e multiplicar a corrente vezes a impedância desse indutor. A corrente que vem por aqui, eu tenho 2 volts nesse ponto aqui, né? Então minha tensão tanto no resistor quanto no indutor é essa tensão de 2 volts. Está tudo em paralelo aqui, né? E se você fizer por aqui, né? Calcular essa impedância equivalente e descobrir no passo a passo, consegue também. Mas para eu não precisar aqui fazer os cálculos com esse número complexo, tirar esse J daqui de baixo, eu posso ir por aqui. Então, a minha corrente que vem aqui por essa parte, eu vou chamar nesse circuito aqui de I3. Então, eu tenho I1 aqui, I2 vindo por aqui e I3 por aqui. Então, eu vou chamar essa corrente de I3, vai ser I3 é a tensão sobre essa associação em série aqui, sobre ZC mais EL. Meu V é 2 com fase 0, então 2. E meu ZC mais EL eu já vi que dá o quê? Dá 3J menos 4J, então me dá menos J. Certo? Então dá uma separada aqui. Meu I3 então vai ser 2 sobre menos J. Isso é igual a menos 2J, que é igual a 2 com fase menos 90. Então essa é a corrente que vem por aqui. E a corrente que vai vir por aqui, chamada de I2, vai ser igual a V sobre R, sobre ZR, né? Que é igual a 2 sobre 4 com fase 0, né? O resistor é em fase 0. Então me dá 0,5. E aí, então, meu V2L, no caso aqui V2L, a tensão que vai... V3L, né? Que V2L foi com a outra fonte. Meu V3L vai ser igual a o meu ZL vezes I2. I2 não, I3. I3 é a corrente que vem por aqui. Então, a tensão que fica nesse indutor é dado por essa forma aqui. Meu ZL é 4J, não, 3J. Então, 3 com fase 90, J com fase 90. E meu I3 é 2 com fase menos 90. Certo? E aí, só um instante aqui. Aqui é 2 sobre menos J. Então, esse J sobe com sinal trocado. Então, é 2J. Esse menos J sobe com sinal positivo, então fica 2J. Portanto, aqui é com fase 90. Vou alterar aqui nessa corrente 2 com fase 90.
Portanto, minha tensão fica essa multiplicação aqui que vai ser 6 e a soma dos ângulos, que aí vai me dar 180 graus. Então a tensão nesse indutor vai ser 6 com fase 180. Se observar aí, isso aí me dá menos 6, puramente real, né? Porque o 180 está no eixo X, não tem parte no eixo Y nos números complexos. Então, eu queria saber o meu V3L e eu quero saber a corrente que vai no resistor também, é a minha questão, né? Então eu vou colocar aqui I3R. A corrente que vai no resistor, a gente já calculou aqui, né? Que é o próprio I2. Definiu que era o I2, então é 0,5 ampere. Feito tudo isso, a gente conseguiu ver a contribuição de cada uma dessas fontes. A gente olhou com a fonte de corrente 1, a fonte de corrente 2 e a fonte de tensão 1. E aí, a resposta final, que a questão está pedindo, a tensão no indutor 1 e a corrente no resistor, vai ser a soma de cada uma delas. Então, eu coloco aqui a tensão no indutor 1 vai ser igual vai ser igual a V1L mais V2L mais V3L, que é a contribuição de cada fonte. Então, a tensão em cada fonte, a tensão nesse indutor a partir da análise de cada circuito com cada uma das fontes, né? Então, meu V1L foi 96 com fase menos 90, 96 com fase menos 90. Isso aqui eu posso alterar, né? Vou colocar menos 96J, passando para um número para a forma retangular, né? 96 fase menos 90 me dá porque menos 90 é igual a menos J. Então vai ser menos 96J. Meu V2L que foi 0. E o meu V3L que a gente acabou de calcular, menos 6. Então isso aqui vai me dar menos 6 menos 96J. E aí eu posso alterar isso aí para a forma polar, né? Que vai me dar 96,2 com fase. Na calculadora aí deu 266 graus, né? Isso aí também pode ser menos 94 graus, certo? Então, tanto faz aí, 266 graus ou menos 94. E aí, a minha resposta, né, no domínio do tempo, V no indutor 1, vou chamar aqui de VL, vai ser igual a... Então, essa tensão aqui vai ser igual a V1 mais V2 mais V3L, né? Então, vou chamar aqui VL, né? VL vai ser igual a isso aqui. Aí, essa aqui é a resposta na polar, né? A tensão na forma polar. E eu passando para o domínio do tempo, antes quando era um circuito com as fontes de mesma frequência, eu utilizava só essa resposta aqui, né? E já transformava para o domínio do tempo. Mas como são frequências diferentes, eu não posso usar essa fase aqui. Eu tenho que ir separadamente para pegar cada tensão. Então vocês vão ver aqui como vai ficar. Meu V1L vai ser 96 cosseno de meu ômega, no caso aqui foi 4, então cosseno de 4t menos 90. Então eu peguei esse V1L aqui. Seguindo, meu V2L vai ser 0, então seria mais 0. Se fosse aqui, por exemplo, mais 2, então como o meu ômega aqui é 0, então aqui eu colocaria mais 2, apenas mais 2, né? Não tem uma parte cossenoidal. Mas
como não tem, é mais zero. Mais essa parte aqui, que é menos 6, certo? Então vai ser 6 mais 6, cosseno de 3t com fase 180. Cosseno de 3t com fase mais 180. Essa foi minha resposta no domínio do tempo. Eu não, mais aqui é 6 cosseno, né? 6 cosseno de 3t mais 180. Então, eu tenho que fazer separadamente por causa dessas frequências diferentes, né? 3t e 4t, então são funções diferentes. E observe que aquele menos 6 eu não coloquei apenas menos 6. Se eu tenho uma frequência, eu tenho a frequência angular lá de 3, então eu tenho que colocar 6 com fase 180, né? Só no caso da corrente contínua, que meu ômega é zero, e aí eu colocaria aqui, por exemplo, mais 2. Então seria apenas mais 2 sem a função cossenoidal. Então essa é a minha tensão completa aí no domínio do tempo. E fazendo isso para a corrente no resistor, a corrente no resistor vai ser igual a I1R mais I2R mais I3R. Essa anotação aqui, 1 e 2R, 3R, é como faz sentido na minha cabeça, né? Cada um pode usar aí o termo que quiser, né? I1R, R1, como quiser. Mas espero que tenha ficado claro aí o que é esse cada um, que é a contribuição de cada fonte separadamente. Então meu I1R foi 0, meu I2R também foi 0 e meu I3R foi 0,5. Então, mais 0, mais 0,5. A resposta final então vai ser 0,5 com fase 0, né? Então o próprio 0,5. No domínio do tempo, isso aqui vai ser 0,5 cosseno de 3t, né? A gente está aqui com essa fonte que tem a frequência de 3, então cosseno de 3t mais 0, que a fase é 0, então cosseno de 3t. Então essa é a minha função aqui. Então com isso aqui a gente resolveu esse teorema da superposição, bem simples, né? Resolver cada fonte por vez, fica um circuito com apenas uma fonte, e aí só resolver com a variável que nós queremos, né? A variável desejada será facilmente encontrada e depois a gente faz por cada fonte separadamente e encontra a resposta final somando todas as contribuições das fontes. Então, resolvido esse teorema da superposição. Seguindo para o outro teorema, o teorema de Thevenin e Norton. Esse inicialmente pode ser mais complicado, né, mais difícil, mas ele é útil também, né? Quando a gente está com um circuito muito grande e a gente quer separar ele, né? Quer pegar a tensão ou corrente em apenas um ponto, então ele é bem útil para esses casos aí. Então vamos ver aqui como é o passo a passo dele. Ele consiste na substituição do circuito no ponto desejado por um ponto equivalente. Então suponha que a gente tem um circuito, coloquei aqui o exercício, a gente tem um circuito assim, dessa forma, com vários elementos e tal, e a gente quer apenas uma variável e um ponto. Então, nessa questão aqui, no exercício, já adiantando, vai ser a tensão nesse ponto aqui, nesse resistor, a tensão nesse ramo aqui. E aí, esse teorema de Thevenin e Norton serve para eu simplificar esse circuito por um circuito equivalente. Então, no fim das contas, no circuito equivalente, vira algo dessa forma aqui. Eu vou tentar desenhar aqui. Então, esse método consiste em substituir. Eu separo uma parte do circuito, eu retiro ela, analiso o circuito, transformo para um equivalente sem ela e depois retorno com essa parte para o circuito equivalente.
Então, olhando aqui, equivalente de Thevenin consiste na fonte de tensão em série com resistência de Thevenin, e aí é como se eu tirasse essa parte aqui do circuito, fizesse toda a análise, transformasse por equivalente de Thevenin, que é a fonte de tensão em série com resistência de Thevenin. Então a fonte de tensão aqui, ó, VTH, simbólica, né? E o ZTH, a impedância de Thevenin. Então eu coloco em série e depois retorno com o meu circuito que eu retirei, com minha parte, né, com o ramo, e coloco nos pontos aqui. Então esse ponto aqui é esse aqui. E aí fica bem mais simples de eu calcular a tensão nesse ponto, né, do que ir por aqui. Então a dificuldade desse método está em transformar por equivalente. Nos outros métodos, enquanto a gente tem a dificuldade em calcular a variável no circuito através das análises, aqui a minha dificuldade é transformar no circuito equivalente, e depois que eu faço isso eu consigo encontrar minha variável bem fácil, né? Encontrar, ao invés de eu calcular a tensão aqui nesse circuito, eu calculo ela aqui. Então eu transformo no equivalente de Thevenin ou no equivalente de Norton, que eles estão relacionados entre si, né? O equivalente de Norton é a fonte de corrente de Norton em paralelo com a resistência de Thevenin. Então a fonte de corrente de Norton em paralelo com a resistência de Thevenin, e aí depois eu retorno com essa parte que eu tirei, com esse resistor no caso, que eu tirei para esse ponto aqui. Então, só vou apagar e colocar aqui. Teorema de Thevenin. Então é importante essa fórmula aqui. Meu VTH é igual a ZTH vezes IN, certo? Então essa fonte de tensão se relaciona com essa fonte de corrente através do ZTH. E vai ver isso mais para frente, que a gente vai calcular esses três. A gente consegue analisar esse circuito aqui e retirar esses três valores, consegue determinar esses três valores, e eles têm que obedecer essa fórmula aqui, né? A lei de Ohm. Então vamos continuando aqui, né? O método, o teorema consiste nisso aqui, e os passos para a gente resolver: escreve o circuito fasorial, separando o circuito que deseja simplificar. Então a gente vai fazer isso. Calculo a resistência de Thevenin através do circuito fasorial morto, ou seja, se estiver anotando aí, pode anotar, isso é através do circuito fasorial morto e através do circuito sem fontes. Então a gente mata todas as fontes do circuito e calcula a resistência de Thevenin equivalente. O cálculo do VTH através do ramo aberto, veremos isso, e o cálculo do I de Norton, da fonte de corrente de Norton, né, através do ramo curto-circuitado. E com esses cálculos a gente consegue fazer o equivalente, o circuito equivalente, e a variável desejada pode ser facilmente obtida. Tranquilo? Então, a gente quer pegar a tensão e a corrente nesse ponto aqui. Vai. A gente consegue definir, colocar aqui então, letra A, tensão no resistor de 1, resistor, colocar tensão no resistor 2. Ele é de 1 ohm, mas é o resistor 2 aqui, né? Letra B, corrente. A gente consegue fazer essa questão com todos os outros métodos, mas nesse método aqui eu peguei para a gente entender o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, né? E aí coloquei exercícios na lista para definindo qual método utilizar em cada questão, né? Justamente para vocês treinarem. E essa lista, quem for fazer, quem for praticar aí, ela foi quase toda retirada de questões do livro Johnson. Então, fundamentos de
de circuitos, fundamentos de análise de circuitos. Tá aqui. Ele é o melhor livro assim que eu conheço de circuitos e quem for estudar pode estudar por ele, né? Tem bem mais questões lá para vocês praticarem. Então eu retirei minha lista para vocês fazerem basicamente de lá e acho que tem gabarito lá. Bem tranquilo aí. Então dei uma procurada, achei facilmente ele. Dei uma procurada e para treinar, né? Então eu estou fazendo aqui exemplos, mas lá tem bem mais para vocês. Então com a minha aula aqui vocês conseguem entender o que está sendo feito lá, mas lá vocês conseguem praticar bem mais. Então, esse circuito aqui eu vou transformá-lo, né? Vou tentar encontrar o equivalente para achar as variáveis nesses pontos aqui, né? E aí, primeiro, o passo aqui, né, é achar a resistência de Thevenin através do circuito fasorial morto. O que é isso? Eu vou abrir outra aqui para tentar desenhar esse circuito fasorial morto. É o circuito sem essas fontes aqui, sem essas fontes. Então o que é que a gente faz? A gente aqui vira um circuito aberto e aqui vira um circuito, um curto-circuito, na fonte de tensão e na fonte de corrente de circuito aberto. Vou redesenhar ele aqui rapidinho. Pronto, então redesenhando esse circuito aqui, esse aqui vira um circuito aberto, então essa fonte aqui some, né? Isso aqui, essa fonte vira um curto-circuito, que virou isso aqui, e o resto eu mantive, né? E aqui eu preciso retirar esse resistor aqui, porque está entre os pontos que eu quero analisar, então eu preciso retirá-lo. Aí eu fiz aqui, né? Dei essa editada aqui, e encontrar a impedância equivalente vista por esses terminais aqui. Então a impedância equivalente que vai ser vista vai ser dessa forma aqui, né? Eu vou tentar mostrar aqui e depois eu escrevo. Esse indutor em paralelo com esse capacitor vai virar uma impedância aqui. Esse indutor está com esse resistor em série e a série dele fica em paralelo com esse capacitor, certo? Então aqui virou uma impedância só que vai estar em série com essa impedância equivalente aqui. Então o circuito vai ficar algo dessa forma aqui, ó. Uma impedância em série com outra e vai chegar nesses terminais. Então a impedância equivalente vista por esses terminais vai ser dessa forma. Então eu vou escrever isso aqui calmamente aqui. Então vamos lá escrever, né? Meu ZTH vai ser igual a, vou deixar aqui, ZC2 em paralelo com ZL2. Então meu ZC2 em paralelo com meu ZL2. Isso aqui vai estar em série com o paralelo do ZC1 com esse, vou chamar isso aqui de Z, não, vou chamar de essa associação aqui vai ser ZR1 mais ZL1, né? Então ZC1 em paralelo com ZR1 mais ZL1. Então o que é que eu escrevi aqui? Escrevi que esses dois estão em série. A série deles está em paralelo com ZC1. A série deles está em paralelo. E isso aqui tudinho vai estar em série com ZC2 mais L2. ZC2 mais L2 está tudo em série aqui. Então a impedância de Thevenin, a impedância vista por esses terminais dos pontos que eu quero medir, né, a minha tensão, vai ser essa aqui. E aí, quem são esses elementos aqui, né? Quem transforma para o circuito fasorial? Eu preciso fazer essa análise
separadamente, né? Porque eles têm frequências diferentes, então eu preciso primeiro utilizar essa frequência e depois a frequência dessa fonte. Então aqui, colocar meu ômega 1 vai ser igual a 2π vezes 1 sobre π, 2πf. 2π vezes 1 sobre π me dá 2 radianes por segundo. E meu ômega 2 é uma fonte contínua, né? Então dá zero. Essa fonte aqui tem zero. Voltando para cá, eu vou analisar, vou transformar para o circuito fasorial, primeiro com meu ômega 1. Certo? Então, fazer aqui. Olhando aqui. ZL1. ZL1 vai ser igual a J ômega L, que é igual a 2 vezes 1 vezes J, então vai ser 2J. ZR1 vai ser igual a 3. ZC1 vai ser igual a menos J sobre ômega C. Menos J sobre 0,5 vezes 2. Menos J sobre 1 é igual a menos J, né? Então, ZC1 vai ser igual a menos J sobre 2 vezes 0,5. Isso aqui me dá menos J. ZC2, se observar, né, ele é metade desse aqui. Então vai ser menos 0,5J. Vai ser menos J sobre ômega C, menos J sobre 0,25, o C vezes 2, menos J sobre 0,25 vezes 2, corrigindo, né? Fazer aqui, a capacitância é a metade, mas a impedância vai ser o dobro, então. Vai ser menos J sobre ômega 2 vezes 0,25. Menos J sobre 0,5, que dá igual a menos 1 sobre 0,5 dá 2, né? Então menos 2J. Então é o dobro do ZC1. Não prestei atenção na hora. ZL2 vai ser J ômega L, então vai ser, que é igual a esse ZL1, né? Então vai ser 2J também. Então isso eu estou fazendo análise para o meu ômega 1. Depois eu, pela superposição, eu faço análise para o meu ômega 2. E aí, meu ZTH vai ser dessa forma aqui. ZC2 que é menos 2J em paralelo com ZL2. ZL2 que é 2J. Menos 2J em paralelo com 2J. Esse cara aqui. Isso aqui mais ZC1, que é menos J, em paralelo com a soma de ZR1, que vai ser 3 mais 2J. 3 mais 2J. Certo? Fazendo as contas aqui, eu já vou dar o resultado final. Só corrigindo aqui, pessoal, se o circuito fosse esse aqui, esses indutor e capacitor em paralelo iriam estar em ressonância. É uma situação onde eles não deixam passar, né, tensão, corrente. Depois a gente vai trabalhar melhor isso mais à frente, mas eu dei uma olhada aqui na questão porque eu vi nas contas que isso ia me dar essa situação. Então aqui era, na questão original, isso aqui é 0,5. Porque se eu fosse olhar aqui, ó,
esse menos 2J em paralelo com esse 2J, no denominador ia ficar zero. Então essa situação é uma situação de ressonância e não vai olhar isso aqui agora. Então fazendo essa correção aqui no meu Z2L. Então aqui 0.5. Na questão original estava assim mesmo, não tinha desenhado e tinha esquecido de mudar. Tinha copiado esse indutor e tinha esquecido de mudar o valor dele. Então aqui, meu ZL2 vai ser J ômega L, que vai ser igual a 0,5 vezes 2 vezes L, que vai me dar um J, né? Então aqui, menos 2J em paralelo com 1J. E aí, com isso eu vou calcular aqui e a gente vai ver a resposta final desse ZTH. Então, continuando aqui, esse menos 2J em paralelo com J, menos 2 vezes 1 dá menos 2, J vezes J dá menos 1, então menos 2 vezes menos 1 fica 2, sobre menos 2J mais 1J. Então vou ficar aqui com 2 sobre menos 2J mais 1J é menos J. Então vai ficar 2 sobre menos J. Que vai subir, esse menos J vai subir com o sinal trocado. Então vai ficar 2J. Então, altera aqui, ó. Então a conta desse paralelo aqui ficou 2J. Insere com o resultado disso aqui, certo? Então eu vou colocar esse paralelo aqui em paralelo com menos J. Aqui vai ficar menos J vezes 3, vai ficar menos 3J, mais 2J vezes menos J, vai ficar 2 vezes menos 2, e J vezes J muda o sinal. Vai ficar menos 3J mais 2 sobre a soma de todos eles. 3J mais 2J menos J vai ficar 3 sobre J. Não, como é? 3, repetindo aqui calmamente, 3 mais J, certo? 3 mais J. Essa aqui é a minha ZTH, o ZTH final aqui, né? E aí a gente vai ficar com ele dessa forma aqui. Colocando isso aqui, resolvendo isso aqui, eu vou colocar aqui a resposta, vai ficar 2J desse aqui, mais, então, olhando aqui na calculadora, isso aqui vai me dar 2J mais 0,3 menos 1,1i, 1,1J, né? 1,1J. Que aqui no final das contas vai me dar 0,3 mais 2,j menos 1,1 me dá mais 0,9j. Então essa é minha impedância de Thevenin dessa forma aí, né? Com essa fonte aí. Então, com esse ômega. Então esse é meu ZTH. Eu vou calcular também o meu VTH. Que olhando para o circuito aqui, o original, eu estou trabalhando apenas com essa fonte aqui, né? Porque eu misturei a superposição com a parte de Thevenin. Então, meu VTH, através do ramo aberto, vai ser dessa forma. Eu vou manter esse ramo aberto, como está aqui. Se desenhar fosse no quadro, ia ficar mais fácil de mostrar, né? Mas veja se vocês entendem. No ramo aberto eu vou manter o ramo assim. Então considero que olhando aqui, considero que esse resistor está fora, né? Só que eu quero medir a tensão nesses pontos aqui, nesses terminais. VTH é justamente isso aqui. E aí eu quero medir, e quando eu vou medir o VTH eu volto com a fonte.
No RTH eu mato a fonte através do circuito fasorial morto, o VTH através do ramo aberto, através desse ramo aqui aberto. Então eu volto com a fonte. Olhando aqui, eu vou voltar com a fonte. Então, eu quero medir a tensão nesse ponto aqui sem esse resistor, certo? Então, vocês vão entender aí. Eu quero medir a tensão entre esses dois pontos aqui, ó, entre esse ponto e esse. Se eu não tirar o resistor, se eu considerar que ele está assim, aberto, eu estou medindo a tensão entre esses dois pontos aqui, né? Ele tem que ficar aberto para o meu VTH funcionar aí. Então eu vou tirar aqui, vocês verem aí como é que vai ficar, né? Por que eu tenho que tirar? É porque não vem corrente para cá. Esse método, essa parte do VTH é sem corrente vindo para cá. Então, eu coloco a fonte de tensão e vejo qual é a tensão que está aqui. Eu vou voltar ele aqui. Qual a tensão que vai estar aqui? Se eu não venho com corrente para cá, então meu circuito sai com a fonte de tensão aqui, vem uma corrente para cá, e quando ela chega aqui, o que é que ela faz? Ela não vem para cá porque isso aqui não existe. Na minha análise, esse meu resistor não existe. E então não vem corrente para cá, porque se ela se dividir, se viesse para cá, ela não tem para onde voltar. Então essa parte todinha está morta, né? Essa parte todinha está morta por causa daquele resistor lá, certo? Então deixa eu trazer esse resistor, o resistor da minha análise. É como se ele estivesse aqui, ó. Ele estivesse aqui aberto. Só que ele está no circuito, ele não sumiu, né? Ele está no circuito, só que aberto. E a tensão que vai ficar sobre ele, essa tensão hipotética aí que ficaria sobre ele, seria essa tensão, a tensão nesses pontos, porque esse ponto é esse ponto aqui, né, que está nos terminais. A gente quer medir justamente a tensão no terminal, nesses terminais. Né? Então a tensão que fica nesse capacitor aqui, certo? Na impedância do meu capacitor. Então meu VTH, para esse caso aqui, VTH vai ser igual à tensão do capacitor 1, porque eles estão em paralelo, né? Digamos assim, certo? É meio complicado de enxergar assim de primeira para quem nunca viu esse método, mas depois de muito treino, de muito exercício, você consegue enxergar isso facilmente. Então, essa parte do circuito aqui ficou em aberta, não veio corrente por causa desse resistor que ficou aberto, então não veio corrente para cá. E aí minha tensão hipotética aqui, meu VTH, vai ser a tensão que ficar nesse capacitor. A tensão nesses terminais vai ser a tensão desse capacitor aqui. É como se, voltando aqui, como se eu colocasse um voltímetro para medir essa tensão aqui. Certo? Então é mais ou menos como se eu estivesse medindo isso. Não vem corrente para cá, mas eu quero medir essa tensão aqui. Então, meu circuito ficou dessa forma aqui. Meu VTH então vai ser igual a VZC1. A minha corrente vai ser, preciso calcular a corrente, né, para ver a queda aqui. Minha impedância equivalente vai ser a soma de todos eles três, né? Então aqui é 3, mas a gente já viu que isso aqui é 2J. E esse capacitor ali é de menos, é o qual é o ZC1 menos J. Então, menos J. Então, meu
O meu Z equivalente vai ficar 3 mais J. Portanto, minha corrente nesse circuito aqui vai ser igual a fonte, que é de 5, sobre a impedância equivalente, que é 3 mais J. E fazendo esse cálculo aqui, eu tenho que minha corrente é 1,5 menos 0,5 J. Portanto, meu VTH, que é vezes C1, vai ser igual a o ZC1 vezes a corrente que está passando ali. Então vai ser essa corrente aqui vezes o meu capacitor 1 vezes menos J. Sim, aqui. Isso aqui eu tenho menos 1,5 J. E esse menos com esse menos vai virar mais, só que J ao quadrado vai virar menos novamente. Então menos J vezes 0,5. Menos 1 vezes 0,5 que fica menos 0,5. Certo? Então essa foi o meu VTH, que vai ser aqui, transformando isso para polar. No polar vai ficar raiz de 2,5 com fase 251, algo assim, certo? Então esse foi meu VTH. E ainda eu posso calcular o I de Norton, que é o meu último passo aqui, e calcular o I de Norton através do ramo curto-circuitado. Então eu volto para cá, pego esse meu circuito e vou o que eu estava substituindo antes por um circuito aberto. Espera aqui. Então, esse meu ramo, esse aqui não estou analisando agora. Esse meu ramo que antes estava curto-circuitado, estava aberto, então agora ele vai virar um curto-circuito para eu calcular essa tensão de Norton, a corrente de Norton. Só um instante. Então, o meu resistor que antes estava aqui, agora virou um curto-circuito. E a corrente que passar por aqui, antes era a tensão que estava aqui, era meu VTH, minha tensão em TVNAM. E agora a corrente que passar por aqui vai ser minha corrente de Norton, certo? Então, para eu calcular isso aqui, vou ter minha impedância, essas duas impedâncias em paralelo, e a corrente que venha por essas impedâncias aqui, que vai ser a que vai vir por aqui, vai ser minha corrente de Norton. Então vamos calcular aqui, colocar a corrente de Norton, né? Meu Z equivalente vai ser igual a... Vou pegar essa parte aqui que vai ser bem parecida. ZL2 em paralelo com ZC2. Isso aqui tudinho, esses dois vão estar em paralelo com meu ZC1. Porque agora eu tenho essa fonte de tensão aqui, que ela faz parte do circuito. Então muda a minha análise do Z equivalente, né? Então essas duas aqui estarão em paralelo e depois em paralelo com o meu C1. Então esse ZC1 e depois isso aqui vai estar em série com isso. Então observem que meu ZC1, isso aqui agora vai fazer parte dessa parte aqui. Então meu ZC1 está em paralelo com esse paralelo aqui, mas a série daqui vai ficar meu circuito único aí. Então vou calcular aí
vai dar outro trabalho aí. ZC1, que é aqui o ZC2 em paralelo com o ZL2, ZC2 em paralelo com o ZL2 eu fiz aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o resultado. Foi esse 2J aqui, né? Então eu coloquei menos 2J vezes em paralelo com J, me deu 2J. Então aqui vai ser 2J em paralelo com o meu ZC1, que o meu ZC1 é menos J, então em paralelo com menos J. Isso aqui insere com meus R1 mais L1, que vai ser ZR1 mais L1, 3 mais 2J, né? Aqui. Então, meus R1, meus EC1 em paralelo com esse paralelo está aqui, mais essa série aqui. Fazendo aqui as contas, 2J em paralelo com menos J vai ficar 2J vezes menos J, isso aqui me dá menos 2 vezes J ao quadrado, fica 2, sobre 2J menos J, que fica J. Vai ficar 2J, 2 sobre J, que é igual a menos 2J. Menos 2J mais 3 mais 2J. Isso aqui me dá apenas 3. Certo? Então, meu Z equivalente todinho foi 3, puramente resistível. Né? Então, a corrente total vai ser igual a minha fonte, que é de 5, sobre meu Z equivalente, que é 3. Isso aqui vai me dar 5 terços, né? E a corrente que vem para esse ramo aqui, para essa parte do circuito, que é meu IN, que eu estou querendo calcular, será da seguinte forma. Meu IN vai ser igual ao... Eu posso fazer da seguinte forma. Eu pego aqui 5, vou afastar aqui. 5 menos a tensão que cai aqui, então essa minha corrente eu já vi que a corrente total é de 5 terços, então 5 terços menos a queda aqui, que é R1 vezes L1, né? Então a queda de tensão ali vai ser 5 menos o 5 da fonte menos 5 terços, que multiplica o meu R1, ZR1 vezes L1. 3 mais 2J. 3 mais 2J vai ser minha queda aqui. Então, essa é a tensão que está aqui nesse ponto, que está sobre esse equivalente aqui, né? Sobre esse equivalente, que se eu dividir essa tensão sobre o equivalente, eu vou achar essa corrente que vem por aqui, corrente total. Então, fazendo aqui, resolvendo isso aqui vai ser a tensão nesse ponto, resolvendo isso vai ser a tensão naquele ponto, me dá o seguinte resultado. 5 menos 5 terços vezes 3 me dá 5. E 5 terços vezes 2J vai me dar 10J sobre 3. 5 mais 5 vezes 2J, 10J sobre 3, mais 10J sobre 3. E aí eu posso fazer essa conta aí. Isso aqui vai ser 5 menos 5, 0, menos 10J sobre 3. Então é igual a menos 10J sobre 3. Certo? Então essa é a tensão nesse ponto.
E a minha corrente de norte, então, vai ser igual a essa tensão, menos 10J sobre 3, sobre a minha impedância equivalente ali, que vai ser ZC2 em paralelo com ZL2. E eu já vi ali que isso aqui me dá 2J, né? Já trabalhamos e vimos que isso aqui dá 2J. Então vai ser sobre 2J. E aí isso aqui fica 10J sobre 3 vezes 2J, né? Sobre CJ, certo? Isso aí, simplificando aí, vai cortar o J, né? Então J em cima e embaixo. Simplificando por 2 vai ficar 5 terços. Então é a minha corrente de Norton, certo? Aqui é menos 10J, né? Menos 10J sobre 3. O importante é ficar menos 5 terços. Então, vamos tentar resumir o que fizemos até agora. Esse circuito, que é o que a gente quer resolver, quer pegar a tensão e a corrente nesse ponto através do teorema de Thevenin e Norton. Para isso, eu analisei primeiro com essa fonte aqui, já já a gente vai olhar com essa. Então, com essa fonte, através do teorema de Thevenin e Norton, eu obtive VTH igual a menos 0,5 menos 1,5J, ZTH igual a 0,3 mais 0,9J, daqui, né? Daqui, e meu I de Norton igual a menos 5 terços. Se eu utilizar VTH igual a ZTH vezes N, sempre esses valores aqui precisam obedecer a essa fórmula aqui. Então, se eu multiplicar menos 5 terços por 0,3 mais 0,9J, você vai ver que vai dar justamente VTH. Então, veja, eu só preciso calcular dois desses valores, o ZTH e ou VTH ou IN, ou qualquer um, né? Qualquer combinação de dois. Só preciso fazer isso aqui, tudo que eu fiz foi para mostrar que no final tem que dar isso aqui. Se não obedecer, se meus resultados não obedecerem isso, é porque minha questão está errada em algum ponto, né? Mas, então por isso que eu fiz esses três cálculos aqui, para demonstrar que bateu, né? E aqui, ó, então só preciso, numa questão, o que eu preciso fazer é retirar o ponto, e eu calculo VTH e RTH, por exemplo, e VTH, ZTH, né? E faço o meu circuito equivalente dessa forma aqui, certo? Então, eu calculei a corrente de Norton, porque eu também posso fazer o circuito dessa forma aqui, que me dá a mesma coisa. Aí eu vou substituir então esse circuito por, pelos valores que eu achei, né? Então aqui, raiz de 2, esse meu VTH é, deixa eu ver se vai assim, com frequência, peraí, a frequência aqui era de 2 constantes, 1 sobre π, era 1 sobre π, e aqui a fase vai ser 251. E meu ZTH é 0,3, 0,3 mais 0,9J.
Então, esse meu circuito aqui, ele foi substituído por isso. Então, eu retorno com esse resistor de 1 ohm. Então, meu circuito equivalente foi substituído por um dessa forma aqui, né? Ou o equivalente de Norton, que aqui foi menos 5 terços. Então, eu posso resolver dessa mesma forma, né? Então, eu queria a corrente e a tensão nesse resistor aqui, e eu vou fazer essa análise aqui, certo? Eu posso usar esse circuito para fazer essa análise, ou usar o circuito aqui. Se eu for usar esse, a corrente nesse resistor vai ser a divisão de corrente, né? O divisor de corrente. Essa corrente vem, se divide para cá e para cá, e a tensão vai ser a multiplicação da corrente que vem para cá por ele. E aqui, usando esse, eu vou utilizar esse aqui. A minha corrente aqui vai ser essa fonte de tensão sobre a soma da resistência, das impedâncias, né? Vai me dar corrente. Então vamos lá fazer logo a, a tensão que eu quero, a corrente que eu quero aqui. Colocar aí no resistor. Vai ser V sobre ZTH mais o Z do resistor, que vai dar igual a o V vou utilizar dessa forma aqui, né? Menos 0,5 menos 1,5 J. Pode usar das duas formas, né? 5J. Sobre a soma das duas impedâncias, que vai me dar 1.3, né? 1 mais 0,3, 1.3 mais 0,9J. 1.3 mais 0.9J. Isso aí vai me dar 1 com fase 217 aproximadamente. Creio que seja essa aí a resposta, né? Dessa corrente aqui. E a minha tensão, evidentemente, vai ser 1 vezes esse 1 do resistor, vezes o resistor vezes a corrente, que vai me dar a própria corrente, né? Vai dar a mesma coisa, né? 1 com fase 217 volts, certo? Aí, bom, olhando aqui, eu fiz essa análise todinha para esse circuito aqui, beleza? Aí agora eu preciso fazer essa análise com esse circuito, com essa minha fonte, pela superposição, e eu vou achar o V e o I aqui e somo os dois, certo? Então vamos lá rapidamente olhar, vai ser mais rápido agora, porque meu ZTH eu já calculei, vai ser o mesmo. Meu ZTH, minha forma de calcular vai ser a mesma, né? Porque esse aqui vai virar um curto-circuito de qualquer forma. E esse circuito eu já desenhei, já, já tinha feito, vai ser a mesma coisa. Se você for olhar no seu caderno aí, passo a passo, vai ser, vai ser a mesma coisa. Minha impedância equivalente, porque eu tiro essa corrente aqui, faz um circuito aberto, tiro esse resistor também, e a minha impedância equivalente vai ser esse aqui que a gente calculou aqui. Ele vai ser da mesma forma, ZC2 em paralelo com ZL2, isso aqui vai ser em série com essa série com esse paralelo. Então, essa série em paralelo com ZC1 vai me dar uma impedância que está em série com esse paralelo aqui. Então, meu ZTH permanece o mesmo com essa fonte de corrente. Então, trazer para cá, ZTH2 vai ser igual a 0.3 mais 0.9J. O que vai mudar é minha análise para o VTH, né? O circuito então vai ficar esse circuito aqui. Vou fazer aqui o circuito.
Isso aqui, de qualquer jeito, vai virar um curto-circuito. Aquela fonte não existe mais nessa análise aqui, né? Como a gente vê na superposição. Fonte de tensão vindo curto. Isso aqui, eu abri ele, né? Eu abri esse ponto aqui. Eu quero ver justamente a tensão que fica nesses terminais aqui e aqui. Então eu abri. E aí minha tensão ali vai ser dessa forma aqui, ó. Esse aqui está em série, que vão estar em paralelo com esse, que vai ficar em série com esse aqui, certo? Então, então eu preciso apenas agora transformar para o meu circuito fasorial. Se eu tenho aqui uma frequência de zero, então a gente já viu que com a frequência de zero o capacitor abre e o indutor vira um curto. Então vamos redesenhar esse circuito aqui. Vai ficar algo dessa forma aqui. O capacitor está aberto. Aqui está, deixa aqui, está aberto. Isso aqui então vai ficar esse ponto aqui. Esse aqui é um curto. Esses dois vão ser um curto, né? Esses dois vão ser curto, vão entrar em curto. Então esse meu circuito vai virar isso aqui. E eu quero a diferença de potencial entre esse ponto e esse, que vai ser a diferença de potencial do resistor, né? Então, o meu VTH2, devido à contribuição dessa fonte, vai ser R2, esse R2, R2 não, R1, vezes a minha fonte, vezes 1001, que vai ser 3 vezes 4, que dá 12 volts. Esse é meu VTH. E meu I de Norton, eu curto-circuito o o terminal, né? O ramo que eu estou querendo olhar. Então vai ser, eu estou querendo olhar esses terminais aqui, onde estava meu resistor, que era justamente esse ponto aqui. Então eu vou curto-circuitá-lo. Eu curto-circuitando esse ponto aqui, esse resistor aqui vai entrar em curto, né? Então meu circuito vai virar apenas isso aqui. E a corrente que passa por esse terminal é, é a própria corrente da fonte. Então meu I de Norton vai ser igual a 4 amperes. E aí, como eu disse, né, meu VTH tem que ser igual a ZTH e N. Opa, já observei uma diferença aqui. Meu VTH é 12, meu IN é 4. Meu ZTH não pode ser isso aqui porque não ia bater, né? Então, o que é que eu vou observar aqui? Esse meu ZTH eu falei que seria o mesmo que eu já tinha calculado no início, sendo que não, né? Porque não tinha observado que, deixa eu trazer o circuito aqui novamente, colocar do começo. Meu circuito é esse aqui vai virar um curto, né? Porque eu preciso fazer análise com a outra fonte. Eu deveria primeiro ter colocado no método fasorial, né? Teria que ter transformado para impedâncias primeiro, para depois calcular o ZTH. Então eu vou tirar esse ponto aqui, que eu quero ver a impedância equivalente desse ponto, a fonte de corrente. O meu ZTH, lembrando que é através do circuito fasorial morto, então que é fonte de corrente eu abro, aqui abri, eu quero ver o ZTH visto desse ponto. E aí transformando isso para o circuito fasorial, os meus capacitores vão abrir e meu indutor vai virar curto, certo? Então,
É como se eu pegasse aqui e fosse medir a minha resistência vista por esse ponto aqui, ó. Resistência equivalente, meu RTH, vai ser vista por esse ponto aqui. Isso aqui é um multímetro porque esse programa não deixa ficar um circuito aberto apenas, né? Então tem que colocar algum elemento. Então a impedância vai ser, o ZTH vai ser apenas meu 3 ohm. Por quê? Porque meus indutores e capacitores foram substituídos por curto e circuito aberto por conta da minha fonte ser contínua e meu ômega ser zero, né? Então apenas por isso. E trazendo para cá, então meu ZTH vai ser de 3, o TH2. Portanto, ZTH3 vezes IN4, 12. Então, meu VTH de 12 volts está tudo certinho, né? Lembrando que eu precisava apenas ter feito duas dessas, né? Então, se eu fizesse apenas ETH e meu VTH, eu nem precisava fazer meu IN. Meu IN já seria automaticamente a divisão deles dois através dessa fórmula aqui. A lei de Ohm seria automaticamente 4, mas eu fiz para conferir que estava dando certo, né? E aí, meu circuito, né, meu VTH2, etc., vai virar isso aqui. Vai virar essa fonte de corrente contínua, porque foi a contribuição da fonte contínua, né? Então meu VTH vai ser 12, meu VTH 12, meu RTH 3, menos 3, e série com a parte que eu retirei do circuito, que foi esse resistor de 1, né? Eu fiz análise nele. Ou meu IN vai ser de 4, ou o circuito também seria esse aqui, que se eu analisar daria a mesma coisa. Então a gente já viu como é a análise por aqui, vamos ver a análise aqui, né? Embora quase sempre seja mais fácil fazer por aqui. Então vou olhar aqui, meu IRVR, é isso que eu estou querendo agora. Essa, vamos olhar por aqui que tá bem mais fácil ir por aqui. Minha corrente nesse circuito vai ser 12 sobre a soma dos resistores. Isso, como está aqui, é V sobre ZTH mais ER. Então V é 12, ZTH mais ER dá 4. Então minha corrente vai dar 3 amperes. Então isso aqui, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho 4 amperes vindo para cá, só para a gente ver que dá a mesma coisa, né? Eu tenho 4 amperes vindo. Esse resistor aqui é 3 vezes menor que esse. Então a corrente aqui vai ser 3 vezes maior que essa. Então eu tenho 4, a corrente se divide, 1 ampere vem para cá e 3 vem para cá. Então, o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece aqui, né? Minha corrente aqui é 3 ampere e aqui também a corrente aqui é uma só de 3 ampere. Então a minha tensão vai ser 3 vezes o resistor, 3 vezes 1, aqui também 3 vezes 1. Então meu VR vai ser R, que é 1 vezes 3, vai ser igual a 3 volts, certo? Com isso, eu posso calcular o final. Aqui é meu IR2, I2R, V2R, aqui é I1R e aqui é V2R. V2R não, V1R. Porque é devido à fonte 1 e aqui é devido à fonte 2. Então, no final das contas, minha corrente, que era a minha questão, a tensão no resistor 2, a letra A ali, vai ser igual a
tensão no resistor 2, vou chamar VR, vai ser igual a V1R, a tensão devida à fonte 1, V1R, mais V2R devido à fonte 2. E aí vai ser 1 com fase 217 mais 3 volts. Então a resposta final é isso aqui. No domínio do tempo vai ser um cosseno de o ômega daquele ali era 2, né? Então 1 cosseno de 2t mais 217 graus mais 3 cosseno de 0t, né? Então apenas 3, porque é contínua, né? Foi devido à fonte contínua. Então, minha função é essa aí. E meu IR vai ser igual a I1R mais I2R, que é igual a 1, mesma coisa aqui, né? Vai ser exatamente os mesmos valores. 3 amperes. Então, com isso está resolvida a nossa questão. Queríamos a tensão e corrente no resistor através de Thevenin e Norton, para a gente aprender como é que funciona esse teorema, que a gente viu aí. Não é o mais fácil, inicialmente, né? Os outros são bem mais fáceis, a gente poderia ter resolvido esse circuito através dos outros métodos, mas a gente precisa aprender de todos eles, né, porque tem questões que será mais simples de ser resolvido com o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. A gente apresentou esses teoremas aí. Então, peço que vocês prestem atenção, refaçam essa questão, se possível. Trabalhem lá no livro do Johnson, né, Fundamentos de Análise de Circuitos, porque tem a lista também para vocês praticarem. Então, é isso aí, pessoal. Tá passada a aula de hoje. Após isso, a gente vai dar uma avançada no assunto, vai passar de análise de circuitos. Lembrando que essa é a parte mais importante, assim, então estudem bem, porque a prova vai ser fundamentalmente esse assunto aí, né? Resolver circuitos por esses métodos aí. Então, estudem essa parte aí e depois a gente vai passar para potência trifásica, potência complexa. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa entre em contato aí comigo, tira dúvida, como foi que esse passo a passo aí, embora por vídeo seja mais fácil de você ir pausando e tentando entender, mas estamos aí disponíveis para qualquer dúvida. Bons estudos, aproveitem para atualizar os assuntos, resolver a lista, e bons estudos, até mais.